Se fosse possível derrubar o regime coreano do norte antes da bomba nuclear, não seria algo desejável? Se fosse possível derrotar Hitler antes dele avançar tanto como avançou, não seria desejável? Churchill dizia que sim. Nenhum país democrático, e aqui eu reforço isso, nenhum país democrático se atreve a defender o Irã, com a exceção de um. Lula e o Brasil já está defendendo o Irã há muito tempo. Olha, o relatório da Polícia Federal, na verdade, e também a sua subsequente denúncia pela PGR, me parece uma grande narrativa que não consegue conectar pontos. Tenta, sustenta, mas não consegue. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Irã joga a toalha e apela a Trump para acabar com a guerra. É isso mesmo. O Irã sentiu o peso do exército israelense e entrou em desespero. Autoridades do regime já estariam, inclusive, articulando uma fuga do país. Neste domingo, o chanceler iraniano pediu o fim dos ataques. E nesta segunda-feira, ele foi ainda mais longe e apelou ao presidente Donald Trump. O Irã busca estabelecer uma relação com o governo do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, para que a guerra contra Israel possa ser encerrada. Informações nesse sentido foram compartilhadas por Said Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, nesta segunda-feira. Abre aspas. Se o presidente Trump for genuíno em relação à diplomacia e estiver interessado em acabar com a guerra, os próximos passos são importantes. Fecha aspas, escreveu o ministro em publicação no X. Araghchi apontou que bastaria uma ligação telefônica de Washington para interromper as ações de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, o que poderia abrir o caminho para um retorno à diplomacia. Enquanto isso, o governo de Donald Trump recomendou que cidadãos americanos devem deixar o Irã imediatamente. Comunicado foi feito nesta segunda-feira pelos Estados Unidos. Abre aspas. Os cidadãos americanos não devem viajar para o Irã por nenhum motivo e devem deixar o país imediatamente se já estiverem lá. Aqueles que não puderem sair devem estar preparados para se refugiar em suas casas por longos períodos. Fecha aspas, afirmou o Departamento de Estado em comunicado. Vamos ao assunto principal do fim de semana, a guerra entre Israel e Irã. Um ataque preventivo de Israel, porque tinha informações seguras de que o Irã estava avançando rápido para ter sua bomba nuclear. Inclusive, Bibi Netanyahu diz que algum país ocidental ajudou fornecendo urânio para o regime dos ayatolás xiitas. Vamos lembrar que 2 navios iranianos aportaram no começo do governo Lula, no Brasil até hoje, algo sem explicação. É apenas alimento para pensamento. Agora, vamos lá. Está cheio de pacifista por aí, né? Cheio de isolacionista mesmo dos Estados Unidos. Israel não está apenas se defendendo de uma ameaça existencial, está lutando pelo mundo livre ocidental. O Irã é uma das maiores ameaças que existe ali na região, sem dúvida. É o maior financiador de terrorismo, dos Houthis no Iêmen, do Hamas na faixa de Gaza e do Hezbollah no Líbano. Ele mesmo representa uma ameaça. Se tiver uma bomba atômica, todo mundo sabe que não hesitaria em usá-la contra israelenses. A diferença é essa: Israel tem bomba atômica, apesar de não confessar, e não usa. Faz ataques cirúrgicos para matar os cientistas nucleares, que são terroristas, e os líderes da corte revolucionária iraniana, que desde o governo Jimmy Carter, por inoperância dos democratas, mantém o poder. No governo Obama, malas de dinheiro foram enviadas para o regime, na expectativa de que isso fosse acalmá-los, e no governo Biden nem se fala, acordos de pai para filho. Aqui estamos nessa situação por culpa, portanto, dos democratas. E Israel está se defendendo, repito, e defendendo o Ocidente. Mas muita gente fica com medo de uma escala global da Terceira Guerra Mundial. O Putin já estaria se afastando dos iranianos, não quer se meter nisso. Não interessa para ninguém um Irã nuclear. E vamos lá, né? Se fosse possível derrubar o regime coreano do norte antes da bomba nuclear, não seria algo desejável? Se fosse possível derrotar Hitler antes dele avançar tanto como avançou, não seria desejável? Churchill dizia que sim, mas não faltavam pacifistas como o Chamberlain defendendo o Acordo de Munique, porque dizia que o povo alemão nunca
ia começar uma guerra na escala que Hitler começou. Então, gente, é preciso parar de ser inocente aqui, parar de ser ingênuo. Israel está em seu direito, está fazendo ataques cirúrgicos, está enfraquecendo um regime que não é tão forte como parece, em que pese está causando estrago em prédios e em algumas vidas que não estão em abrigos, infelizmente, em Israel, em Haifa, em Tel Aviv mesmo, mas é uma guerra necessária para a sobrevivência de Israel, tanto é que não é uma coisa controversa em relação à oposição e o governo de extrema-direita do Bibi Netanyahu, que está no 5º mandato, né? Porque é muito extremista. Israel tem senso de sobrevivência nessas horas e se une em prol da sua própria sobrevivência. Quem não tem clareza moral para entender isso é normalmente a turma do próprio Ocidente, que vive no conforto, à distância dessas ameaças terroristas e fica fazendo passeatinha de no kings ridícula, como a que vimos esse final de semana nos Estados Unidos, como se o Trump fosse realmente uma ameaça a virar um rei autoritário nos Estados Unidos hoje. É tudo muito patético, falta clareza moral e coragem nessa discussão sobre Israel e Irã. Para surpresa de ninguém, Lula soube aproveitar, como sempre, uma oportunidade de colocar o Brasil no lado errado da história. Desde que Lula assumiu como presidente, voltando à cena do crime com a ajuda dos seus amigos na Suprema Corte, nós tivemos aí vários fatos internacionais no qual Lula fez questão de escolher o lado errado. Golpe na Venezuela, dado por Maduro, Lula escolhe ficar do lado do Maduro. No conflito Rússia e Ucrânia, Lula escolhe ficar do lado do invasor. No conflito, grupo terrorista Hamas invadindo Israel e matando pessoas inocentes, arrancando a cabeça de bebês, Lula escolhe ficar do lado do Hamas. Não só ele, como toda a esquerda. E esse último caso é o mais indefensável de todos, eu vou te dizer por quê. No caso do Hamas, a esquerda e o Lula conseguiu fazer aquele reboleio argumentativo, dizendo que eles estavam, na verdade, do lado da Palestina e não do Hamas. Mas todos nós sabemos que é o Hamas que a esquerda adora. Tanto é que o então líder do Hamas gravou um vídeo de agradecimento ao Lula. E agora nós estamos diante do conflito Israel e Irã. Repare que nem a imprensa internacional de esquerda tem a ousadia de defender o Irã. O Irã é um país tão radicalmente terrorista, e se o terrorismo tiver criado um país no mundo, este país se chama Irã. Ele financia a maioria dos grupos terroristas do mundo, Houthis, Hezbollah, Hamas, e não só isso. Lá, a sociedade lá vive num sistema de opressão que talvez não exista em nenhum outro. Mulheres são apedrejadas e assassinadas nas ruas, homossexuais são atirados de cima de prédio e enforcados em praça pública. A mulher não tem direito de estudar ou ir na escola, tem que andar nas ruas vestido de burca. Se ela levanta o pano da burca, ela pode ser apedrejada. E era um país relativamente livre, é um país relativamente avançado nos anos 70, até que um grupo terrorista se apoderou do país e formou seu próprio governo, que é o regime do fundamentalismo islâmico que tem lá dos ayatolás. Então a sociedade está aprisionada e ela tenta se libertar de todas as formas, mas quem ergue a voz é destruído. Mais ou menos como o STF faz aqui no Brasil. Nenhum país democrático, e aqui eu reforço isso, nenhum país democrático se atreve a defender o Irã, com a exceção de um. Lula e o Brasil já está defendendo o Irã há muito tempo. Vamos lá, Irã quer criar armas nucleares com o claro intuito de destruir Israel. E Estados Unidos, eu falei todo mundo, ele quer destruir todo mundo que não seja muçulmano, que não seja islâmico, né, que não seja da sua religião. E é um caso tão grave que nem os países árabes, nem os países muçulmanos vizinhos do Irã gostam dele, concordam com o que eles fazem, tá? Tanto é que não sai em sua defesa, só para você ter uma ideia. E aí nós temos o Lula defendendo, olha isso aqui. Brasil diz que apoia direito de enriquecimento do Irã. Tem cabimento? Vamos lá. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. Nenhum país democrático recebe um navio do Irã, ou receberia, com a exceção do Lula, obviamente. Lula celebra Irã no BRICS, ao lado do carniceiro de Teherã, acusado de execuções em massa. E aí você está vendo Lula
ao lado do carniceiro. Por que é carniceiro? Porque é um terrorista que já matou milhares de pessoas ou mandou executar milhares de pessoas. Lula defende a inclusão do Irã no BRICS e diz que a cúpula foi civilizatória ao fortalecer o Sul. E aí tem mais um detalhe. O ministro do Lula, dando uma entrevista onde ele quer comparar o apedrejamento de mulheres do Irã à pena de morte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe a pena de morte para quem comete assassinato, para quem comete crimes bárbaros. Ele quer comparar os Estados Unidos ao Irã, porque nos Estados Unidos tem pena de morte. Vários outros países do mundo têm pena de morte. I don't have anything against, well, I don't agree with the way that women are treated in Iran, for instance, but I don't agree with death penalty, which still exists in the United States. I think it's, you know, it's an important country. It's 80 million people in a very, very crucial region of the world. So why not? When I served as a U.S. ambassador, my least favorite part of my job was having to defend that, and I think the United States should end the practice of capital punishment because it makes us an outlier among advanced democracies. So I agree with you. I will concede the point. I will also say that to draw an equivalence between the United States application of the death penalty and the Iranian regime is morally not respectable. I think it's a bad equivalence, and I think it undermines the moral credibility of those who would draw that kind of equivalence. E agora, para fechar com chave de ouro, no teatro de eleição que teve no Irã, que na verdade é um regime ditatorial, o Alckmin, vice do Lula, vai lá e comparece. Preste atenção, o único membro de um país democrático nesse evento. E ao lado dele, como você pode ver, são apenas terroristas e líderes do terrorismo. Nós temos líder de Houthi, Jihad Islâmica, Hezbollah e Hamas. Se eu não me engano, 3 desses aqui já foram executados por Israel. Talvez, acho que os 4, né? Talvez falta só o Alckmin. Então Lula está colocando o Brasil cada vez mais aquilo que é conhecido hoje como o eixo do mal. O mundo está se dividindo. Nós temos o eixo do bem, países democráticos que prezam pela liberdade de expressão, que as mulheres são valorizadas. E o eixo do mal, que são os países totalitários e ditaduras. E ali você tem China, Coreia do Norte, Rússia, Cuba, Venezuela, Irã e Brasil. Se estivéssemos na Segunda Guerra Mundial, que seriam os aliados e os países do eixo, Lula estaria escolhendo o lado dos países do eixo. E aí o povo do Lula e a esquerda dizem que eles são a favor da democracia, pelo Estado Democrático de Direito, mas ficam sempre junto com os ditadores. Vai entender, né? Lula não perde uma oportunidade de envergonhar o nosso país. E pedido da defesa de Bolsonaro encurrala Moraes e embola o processo. É isso mesmo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Os advogados também solicitaram mais tempo para apresentar medidas complementares no período de diligências, além de reforçarem a necessidade de acesso a todas as mensagens apreendidas durante a investigação. O pedido da defesa do ex-presidente é baseado em uma reportagem da Veja sobre supostas conversas de Mauro Cid, nas quais teria utilizado perfis de terceiros para afirmar que se sentiu pressionado pela Polícia Federal durante os seus depoimentos. Os advogados afirmam que Cid mentiu de novo para acobertar sucessivas mentiras e que ele teria descumprido os termos do acordo de colaboração premiada ao quebrar o sigilo imposto. A defesa de Bolsonaro diz ainda que as mensagens expõem não só a falta de voluntariedade, mas especialmente a ausência de credibilidade da delação. Foi simplesmente brilhante! O advogado do Bolsonaro jantou na Globo News e enterrou a narrativa do golpe ao vivo. Vou trazer para você agora o trecho de uma entrevista do advogado do Bolsonaro, Paulo Bueno, que ele deu para a Globo News, em que ele simplesmente deu um banho, mais um banho na narrativa do golpe. Eu acho que de todas as argumentações já dadas até hoje publicamente pelas defesas dos réus, essa aqui, gente, foi a mais brilhante, a mais cirúrgica. Ele explicou com uma clareza indiscutível até para o jornalista da Globo News entender. Vem então aqui assistir comigo, são 2 a 3 rounds em que o advogado do Bolsonaro simplesmente ele nocauteia ali a narrativa do golpe sem pena e sem dó. E a cada round fica melhor.
Então vamos direto aqui ao ponto com o Round 1 Fight. Doutor Paulo, o senhor diz, a sua tese é de que houve mera cogitação, né? Cogitação não é crime. Eu reclamei, o Alexandre de Moraes não foi justo, eu não mostrei a foto do Lula com ditadores, perdi por isso. Cogitação. O que a gente pode fazer? Cogitação. A denúncia é de que houve o início da execução. Quando você tem um ato que inicia a execução, aí tem crime, aí tem tentativa. Quando o Bolsonaro se reúne com ministros militares, é exibido na tela vários considerandos, entre eles, e que ninguém desmentiu, de que a Justiça Eleitoral violou o princípio da moralidade, e aí depois teria as consequências. Isso não é um ato de execução, ou seja, uma reunião do presidente com comandantes militares para sondar sobre essas iniciativas, já não sai do campo da cogitação e entra no plano concreto da tentativa de golpe de Estado? Gente, o Paulo Bueno deve ter adorado essa pergunta. Ele deve se sentido como eu me sentia na Lava Jato quando alguém vinha com aquelas narrativas e é a nossa oportunidade de ouro para desmontar. Gente, a própria pergunta já tem a resposta. Ele pergunta e ele se fazer aí uma reunião já é tentativa de golpe de Estado. É claro que não. Como que uma reunião, uma conversa pode ser uma tentativa de golpe? Mas deixa então agora o Dr. Paulo Bueno responder, porque como eu disse para vocês, é incrível. Round 2, Fight. A pergunta é muito pertinente, Otávio. Eu tenho insistido nisso. Eu vou partir, não vou entrar nem nos pormenores do que seria o que foi projetado na tela, as condições, etc., porque para responder satisfatoriamente as perguntas eu não preciso nem descer nesse detalhe. Como eu disse para vocês, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, etc., todos eles são chamados crimes de forma vinculada, ou seja, eles só podem ser cometidos mediante violência ou grave ameaça. E essa dicção existe em todos esses crimes. Se você não tem um início de um ato violento, não começa um ato violento, você não tem início de execução. Você ficará um ou dois passos atrás, ou no ato preparatório ou na cogitação, que são impuníveis. E é importante, até aproveitando o gancho dessa sua pergunta, Guedes, é importante a gente perceber o seguinte, é fundamental a existência da exigência de que o ato seja violento ou decorrente de grave ameaça. Se você subtrair da redação desses artigos esta exigência, você vai ter simplesmente um artigo que vai dizer assim, tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, atentar contra as instituições. Aí você vai ter um tipo penal perigosíssimo, historicamente, politicamente muito perigoso. Por quê? De tão aberto, por não definir o que seria uma conduta minimamente atentatória ao Estado Democrático de Direito, você vai poder colocar debaixo desse tipo penal qualquer coisa. Você vai poder, por exemplo, dizer que quem estava na rua protestando pelo impeachment da presidente Dilma ou do presidente Collor estaria tentando contra o Estado Democrático de Direito, ainda que fazendo isso pacificamente. Então é fundamental respeitar essa exigência. Senão, a norma penal vai acabar virando uma arma política. Ok, então onde está a violência? Isso aí, pessoal. Olha só, ele explicou melhor aqui do que muito professor de direito penal. Foi perfeito. E o jornalista teve que reconhecer ele, você viu, né? Ok, mas, bora pro terceiro round aqui, que fica ainda melhor. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Vamos lá. Terceiro round, Fight. Virando uma arma política. Ok, então onde está a violência e a grave ameaça? Segundo a Procuradoria-Geral da República, está no dia 8 de janeiro. E ela atribui a Bolsonaro as consequências, essa consequência da violência e da grave ameaça, o 8 de janeiro. Ela diz que Bolsonaro começa numa live a construir uma narrativa falsa de que as urnas eletrônicas não são confiáveis e a partir daí uma série de eventos, passa pela reunião de comandante, passa pela recusa de passar a faixa, de dizer esperem 48 horas, é o povo que decide o destino das Forças Armadas e atribui a Bolsonaro as consequências da grave ameaça e da violência. Não está no 8 de janeiro? Gente, olha a cara do Paulo, ele tava praticamente se divertindo. Venha que eu vou dar a resposta, olha lá. É isso que se tentou fazer ao longo do inquérito, né? Esse inquérito, o relatório final do inquérito, onde indiciou o presidente Bolsonaro e todos os demais hoje réus, ele tentou, ao longo de 2 anos de investigação, conectar o presidente Bolsonaro ao 8 de janeiro. E não conseguiu, não o fez. Você não encontra um único elemento ligando o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Você não tem ele falando com manifestantes, você não tem a ida dele em acampamentos, nada, nenhuma conexão. Tanto que o relatório da polícia não fez essa conexão porque não conseguiu. Quando o inquérito encerrado vai para a Procuradoria-Geral da República, muito provavelmente a equipe verificou e falou, olha, se a gente não conectar Bolsonaro ao 8 de janeiro, não tem como formular essa denúncia, justamente por conta da dicção legal que exige a violência ou a grave ameaça como início de execução.
Olha, o relatório da Polícia Federal, na verdade, e também a sua subsequente denúncia pela PGR, me parece uma grande narrativa que não consegue conectar pontos. Tenta, sustenta, mas não consegue. Gente, como é bom ter razão. Como é bom ter razão numa argumentação. Fica tudo fácil. Eu até já falei isso algumas vezes aqui, né? A Polícia Federal, ao longo do seu relatório, usa o advérbio de dúvida, possivelmente por 96 vezes. Quer dizer, você não pode formular uma acusação, uma imputação dessa gravidade com tantas elucubrações, com tantos possivelmente. O senhor tem... Gente, olha só, eu acho que depois desse banho aí, é capaz de até a Globo News nem convidar mais o Dr. Paulo Bueno para entrevista por lá. Eles acharam talvez que iam jantar o advogado Bolsonaro e saíram, na verdade, jantados. Você entendeu? Você entendeu por que é necessário, tão precioso para a PGR, para a STF conectar o 8 de janeiro com o resto? E você entendeu que não existe conexão, só existe uma narrativa, não tem nada de concreto, como eu digo para vocês todo dia aqui. E a gente vê aí ele dançando, ele sapateando aí, ele tranquilo no debate, ele simplesmente dando uma aula aqui, um banho nos jornalistas.